Retidão. Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre esse assunto, porque retidão é importante tanto para você como para mim. É pela retidão que nós vamos conseguir viver nesse mundo sem mácula alguma. Vamos conseguir viver nesse mundo de forma irrepreensível, de forma exemplar, com consciência limpa. Sim, isso é importante. É algo que as pessoas têm que dar valor sempre. Então, para que a pessoa tenha uma consciência purificada de tudo aquilo que é contrário à retidão, é necessário que a pessoa se conscientize do valor da retidão para si próprio, para que ela possa viver no mundo dessa forma. Se a humanidade hoje, no século XXI, ter essa vontade de viver assim, com certeza muitos bons resultados vão acontecer, ao contrário do que acontece hoje. Porque muitas pessoas hoje no mundo, infelizmente, rejeitaram a retidão. Não querem mais saber de retidão. Elas querem saber de viver em pecado, em iniquidade, em abominação e em outras coisas erradas que não contribuem em nada para o seu próprio bem-estar no mundo. Pelo contrário, só a prejudica, só atrapalha, só leva a pessoa a ficar com medo de ser morta ou ser presa, porque muitas dessas pessoas que não dão valor à retidão, elas praticam coisas injustas, crimes mesmo. E isso é errado da parte do ser humano. Por quê? Porque Deus criou o homem reto, para que o homem, que hoje é você e eu, possa viver em retidão todos os dias de sua vida. Mas, na sequência do texto, diz que Deus criou o homem reto, mas este se envolveu em muitas astúcias. Ele começou bem, digamos assim, o ser humano começou bem, andando em retidão, mas pouco a pouco ele foi se pervertendo, foi se envolvendo em coisas erradas que foram destruindo a sua retidão. E ele passou a ser uma pessoa contaminada pelas práticas erradas. Isso acontece hoje, aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Porque as pessoas, infelizmente, muitas delas se deixaram levar para o outro lado errado. E esqueceram da retidão. Então, o que acontece hoje no mundo de forma geral, muitas das vezes é a consequência de pessoas que se envolveram em muitas astúcias. E esse envolvimento em muitas astúcias trouxe maus resultados para a vida dele e de outras pessoas também, de forma geral. É o que podemos ver hoje no mundo. É assim que é. Porque a falta de retidão está causando muitos males no mundo, provocados pelo próprio homem. Então, o ser humano, de forma geral, ele tem que se conscientizar de que ele pode se purificar desses erros e voltar para a prática da retidão, para que assim ele possa viver neste mundo sem que ninguém, em tempo algum, tenha nenhuma indignidade que dizer a seu respeito, porque o procedimento dele é na retidão, é exemplar, é perfeito, não tem falha nem erro algum. Isso se chama ser irrepreensível. Mas o que existe muito no hoje são pessoas repreensíveis, que dão motivos para serem repreendidas, para serem presas, enfim, para serem julgadas por crimes que cometeram, porque deliberadamente elas se envolvem nisso. E tem que arcar com as consequências da lei, que pune aqueles que não andam na retidão. Aqueles que não andam na retidão, essas pessoas, elas são passíveis de que a lei as condene, porque elas dão motivo e razões para que a lei faça isso. Mas aqueles que andam na retidão, aqueles que fazem o bem, a autoridade, seja ela quem for, louvará essa pessoa pelo procedimento exemplar, porque ela decidiu em seu caráter não se contaminar com nada que possa sujar a sua retidão. Então, ela se desvia do mal. Ela não quer se envolver em coisas erradas.
ela não procura ir ao encontro ou abraçar coisas erradas, porque ela sabe, ela tem consciência, ela tem prudência, sabedoria, inteligência, para ver que essas coisas só estragam o ser humano. E as coisas que estão estragando o ser humano hoje é a falta de retidão. A falta de retidão está estragando as pessoas hoje. Mas com a retidão, uma pessoa pode ter uma vida saudável, perfeita, aos olhos de todos. Isso é algo que deve ser encorajado, estimulado, incentivado para que as pessoas pratiquem retidão. Então é isso que eu vou falar a respeito disso hoje. Então eu vou ler aqui alguns textos, claro que eu vou ler nas Escrituras. Mais uma vez vou recorrer às Escrituras para falar sobre esse assunto. Porque nas Escrituras existem muitos textos falando sobre essa questão. Eu selecionei 5 aqui apenas para falar sobre isso. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Salmo 9, no livro dos Salmos, Salmos 9. Deixa eu achar aqui rapidinho. Salmos 9, versículo 7 e 8. Salmos 9, versículo 7 e 8. Então, pessoal, nesse texto aqui vai falar sobre o exemplo de retidão. Ele vem de quem? Ele vem do próprio Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o único soberano. Aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais, ele sim dá o exemplo de retidão para que você e eu possamos praticar esse exemplo, dia após dia. Então o texto está escrito assim, ó. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então, é com retidão que Deus administra os povos. É assim que ele rege os povos, com retidão. Ele não administra os povos com iniquidades, com pecados, com abominações, com coisas erradas. Não, ele administra os povos com retidão. Esse é o exemplo que nós deveríamos seguir para administrar as nossas vidas neste mundo com retidão. Então, esse exemplo é eficaz para você e para mim. É perfeito, não tem falha e erro algum nele. Se praticarmos, vamos colher os bons resultados de administrarmos as nossas vidas e até o mundo com retidão também, da mesma forma como Deus faz hoje. Então, esse é o exemplo de retidão que nós devemos seguir. O próprio Deus nos dá esse exemplo. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 4. Deixa aqui rapidinho. Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo 10 e 11. Então, hoje no mundo existem muitos filhos, e cada um desses filhos ou filhas tem pais e mães. Os filhos podem ter retidão desde o momento em que são crianças pequenas, com 4, 5, 6 anos, podem ter retidão sim, se os pais lhe ensinarem tal coisa. Eles aprenderão a viver em retidão. Esse é o dever dos pais, educar os filhos para que eles vivam na retidão. Isso é importante demais. Então, o texto que eu vou ler aqui fala sobre isso. Está aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Então está escrito assim, ó. Versículo 10 e 11. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então, o pai está dizendo para o seu filho, para que o filho pudesse ouvir as palavras dele. Porque se o filho der ouvido às palavras dele, os anos de vida do filho vão se multiplicar. Isso é bom resultado. Agora, o versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei. Então, o pai ensinou o filho no caminho da sabedoria. Os pais hoje têm que ensinar também os seus filhos no caminho da sabedoria. Sim, isso é bom demais para os filhos. No caminho da sabedoria te ensinei,
e pelas veredas da retidão te fiz andar. Então, esse pai fez o filho andar pelos caminhos da retidão. Ele ensinou o filho a andar dessa forma. Qual o resultado que vai ter na vida desse filho que anda nos caminhos da retidão? Os melhores e mais aperfeiçoadores possíveis. Vai acontecer isso também com seu filho se você ensinar os seus filhos ou seu filho a andar no caminho da retidão. Então, cabe a você que é pai, a você que é mãe, fazer isso com responsabilidade e eficiência, porque os resultados disso é os seus filhos que vão colher. E você vai estar feliz, vai estar satisfeito, vai estar realizado, porque ensinou o seu filho a andar nos caminhos da retidão e ele vai dar os resultados disso ao longo de sua vida. Então, que os pais hoje entendam isso. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Isaías, capítulo 21. Ou melhor, Isaías, capítulo 1, versículo 21. Isaías, capítulo 1, versículo 21. Então, esse texto aqui vai falar sobre as consequências da falta da retidão. Hoje, podemos ver, em todos os países do mundo, que existem muitos exemplos claros da falta de retidão em muitas pessoas. Porque a falta de retidão leva as pessoas a cometerem coisas terríveis por aí. Coisas da malcriação, coisas da desobediência, da irreverência, enfim, de muitas coisas erradas que infelizmente muitas pessoas praticam porque eles rejeitaram a retidão, deixaram a retidão. Para eles é melhor praticar coisas erradas, digamos assim, porque a consciência dessas pessoas está tão cauterizada pela falta de retidão que para elas a melhor coisa é praticar coisas erradas. Então esse texto vai falar aqui sobre isso. Isaías capítulo 1, versículo 21. Então está escrito assim, ó. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Então, o que aconteceu nessa cidade? Os habitantes que moravam nela, eles deixaram a justiça, a retidão de lado, não quiseram mais praticar isso. Para eles isso não era interessante, digamos assim. E eles passaram a praticar homicídios. Eles se tornaram homicidas, a população se tornou homicida. É um erro gravíssimo causado pela falta de retidão que eles deixaram. E em muitas cidades hoje, a condição é a mesma. Dá para se ver isso claramente. Que, por consequência da falta de retidão, a cidade sofre várias coisas por parte de seus habitantes que praticam homicídios e outras coisas más. Corrupção, prostituição, crimes, abortos, assassinatos, tráfico de drogas, enfim, várias coisas que contribuem para a cidade ter uma má fama, digamos assim, por causa de uns e outros por aí que não querem mais retidão, querem viver nas práticas ilegais, nas práticas erradas, praticando todo tipo de porcaria que só contribui para o seu próprio mal. Essa é a realidade. Então, esse texto aqui é muito bem claro. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela havia a retidão, mas agora homicidas. Então, pessoal, toda falta de retidão causa más consequências. No caso aqui, foram os homicidas que cresceram. Pessoas que matavam outros homens. Isso é alguém que pratica homicídio. Eles se tornaram assim, pela falta de retidão. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 10. Então, pessoal, o que eu vou ler aqui agora é que o perverso sem retidão.
Existe o perverso sem retidão? Sim, existe. Eles estão por aí. Porque eles não querem retidão mais. Abandonaram. Agora eles praticam coisas contrárias à retidão. Para eles isso é importante, porque eles dão valor a isso. Mas esse texto aqui vai falar sobre essa questão. Isaías capítulo 26, versículo 10. Então está escrito assim, ó. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Então, por mais que alguém demonstre favor, demonstre para o perverso que ele pode mudar, mostre ao perverso as coisas boas que ele pode praticar, ele não vai dar ouvidos, ele não vai querer mais. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Ele não vai conseguir mais aprender a justiça, porque possivelmente a consciência dele está cauterizada pela falta de retidão. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então, até na terra da retidão, onde as pessoas, os habitantes daquela terra, eles estavam acostumados a praticar a retidão, quando ele chega lá, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então, ele comete a iniquidade, ou pecado, ou a abominação, ou outra coisa qualquer errada. Ele comete isso, porque ele já não se deixa persuadir pelo favor de alguém que queira o ensinar a retidão. Ele não ele virou uma pessoa facciosa. Infelizmente, ele chega a esse ponto. Então, esse texto é bem claro aqui. E ele não atenta para a majestade do Senhor. Ele não quer saber de Deus em tempo algum. Esse é o grande erro daquela pessoa que, infelizmente, não mostra favor para o valor da retidão. Então é isso que acontece. E o último texto que eu vou ler aqui está no livro também de Isaías, capítulo 57. Isaías, capítulo 57, versículo 2. Nesse texto aqui, vai se falar o seguinte, andar sem retidão, ou melhor, andar em retidão compensa? Com certeza compensa. Então, é algo bom se incentivar, encorajar e estimular as pessoas para que andem em retidão. Porque andar em retidão compensa. A pessoa pode falar por si mesma o resultado disso em sua vida. Então, esse texto vai falar sobre isso. Está escrito assim, ó. Perece o justo e não há quem se Perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Então, aquelas pessoas que andam em retidão, quando elas vão dormir com a consciência limpa, tranquila. Não vai ter nada na sua consciência que o esteja acusando de coisa errada que ela tenha feito. Porque ela anda na retidão de fato, de verdade, de forma exemplar e irrepreensível. Essa é a conduta dela, a índole dela a leva a andar na retidão. Isso traz essa boa consciência da pessoa dormir tranquila. Porque ela não deve nada a ninguém, principalmente a lei, as leis do seu país. Então, essa pessoa consegue dormir bem, ao contrário daqueles que não andam em retidão, daqueles que praticam males. Essa pessoa não consegue dormir bem. Ela tem insônia, ela tem problemas para dormir, ela tem angústia, ela tem medo, ela fica desconfiada, ela fica se sentindo ameaçada, enfim. Até doenças psicológicas e físicas surgem
na vida daqueles que sofrem as más consequências da falta de retidão. Ao contrário daquele que vive na retidão. Porque para essa pessoa, como está escrito aqui, ela descansa no seu leito, essas pessoas descansam no seu leito, os que andam em retidão. Então, ela descansa no seu leito tranquilamente. Esse é o bom resultado da retidão na vida da pessoa. Então, a retidão é algo bom, é algo saudável, é algo perfeito para o ser humano. E eu espero que agora as pessoas queiram praticar a retidão, queiram ensinar para os seus filhos a retidão. Porque os bons resultados disso, com certeza, vão acontecer na sua vida, na sua família, nos seus filhos, enfim, na humanidade de forma geral. Então, essa é a palavra que eu queria falar hoje. Eu espero que todos possam agora chegar à conclusão de que devem praticar a retidão. Eu espero que isso aconteça com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.